qual a diferença da agricultura É. orgânica e da convencional? Bom, então assim, primeiramente, ambos os tipos de cultivo, né, que nós falamos, sistema de produção, mais usado de forma técnica, ele leva em consideração algumas bases. Então, tem umas bases que é semelhante nos dois, tanto no orgânico quanto no convencional, que é o plantio de qualquer tipo de produção vegetal com o intuito de comercializar ele. E o orgânico acabou surgindo porque ele tem no seu sistema de plantio a ausência de defensivos com base química, ou seja, o químico sintético. O químico sintético nada mais é do que aquilo que foi fabricado, né, através de pesquisas e laboratórios, etc., para poder combater doenças e pragas a campo. E outro químico sintético é o adubo, né? Formulado, aquele adubo químico, que acaba sendo utilizado na lavoura e dependendo do seu uso, ele leva uma contaminação no solo, sim, porque acaba tendo uma carga química que não é natural no meio, dentro da biologia do solo, tá? Mesmo favorecendo o desenvolvimento das plantas e etc., esse abuso acaba fazendo com que você tenha uma desestruturação do solo, porque o meio tem que ser natural para poder cultivar, tá? Então esse é o convencional. Então o convencional é baseado nisso, ok? Então eles utilizam defensivos desenvolvidos pelas empresas que trabalham com a parte química, né, que são os agrotóxicos, como muitos falam, só que hoje a nomenclatura que é mais utilizada dentro da nossa área é defensivo agrícola, porque ele está defendendo a planta de ataques externos que faz com que o produtor ele não tenha uma boa colheita, diminua o volume. E hoje, quer queira ou não, a gente não pode diminuir o volume do que é plantado no campo. Pelo contrário, nós temos que trabalhar com maior volume para poder alimentar mais pessoas e claro que o agricultor ou a agricultora vai ter a sua renda em cima disso. Então esse ponto é extremamente importante. Já no caso da agricultura orgânica, ele volta naqueles pontos na qual não se usa nada sintético, nada desenvolvido pelo homem, e sim produtos até mesmo químicos, só que com menor poder de agressividade. Ele deixa menos resíduos, tanto no solo, na água, na planta e também nos frutos ou qualquer outra parte da planta que é utilizado para alimentação humana, né? Então esse é um ponto bem interessante. Ele usa sim alguns componentes químicos, claro, só que nesse caso são componentes químicos de menor poder de acúmulo e resíduos no solo, fazendo com que todo o bioma, a biologia do solo, biologia da água e biologia da planta, ela seja respeitada sem entrar uma molécula que permaneça ali por muito tempo. E no caso da agricultura orgânica também, ele sempre vai trabalhar com pontos que no caso é a harmonia, né? O equilíbrio na produção. Então, nós visamos, quando eu estou a campo, na condução de orgânico, temos que ter uma visão geral do local de produção. Tem que ter também a convivência de algumas pragas, algumas doenças. Mesmo do convencional, a gente não consegue eliminar 100% esses males, que acaba afetando a produção. Pelo contrário, tanto os dois sistemas, você tem que ter uma convivência com esse tipo de ocorrência no campo. Você não pode simplesmente erradicar. Se você erradicar praga e doença de forma completa, significa que alguma coisa vai ficar errado. Alguma coisa não vai estar em equilíbrio. E quando a gente trata de natureza, isso a gente tem que ser respeitado, tá? Tem muito produtor que acha lindo e maravilhoso você procurar e encontrar um produto e chegar no campo e aplicar ele
e lavar tudo que tiver, tá? E não é bem por aí. Você não pode pegar e lavar tudo que tiver ali, tá? Você pode acabar eliminando micro-organismos, por exemplo, que acaba sendo extremamente útil para o desenvolvimento dessa cultura. Então você não pode simplesmente erradicar dessa forma. Então assim, a agricultura orgânica, ele visa mais essa harmonia, tá? Sem estar utilizando moléculas sintéticas de maior poder residual e contaminante, tá? E os adubos é aqueles que são fáceis de diluir. Então, na agricultura, você não pode estar utilizando adubos químicos também de alta solubilidade, ou seja, ela se dilui facinho na água. Isso não pode ser utilizado, porque o poder de contaminação nela, se você perder o controle do manejo, é muito grande, tá? Então, são esses pontos que a gente acaba trabalhando no orgânico, e no convencional eu utilizo todas essas moléculas sintéticas desenvolvidas pela pesquisa, pelas indústrias que te compete, né, que é do ramo de defesa de plantas, pragas e doenças, ou de nutrição. Só que daí no caso do convencional, o que eu sempre acabo debatendo muito com o agricultor no campo são os abusos, né? Tomar cuidado com o abuso, porque aquilo, a terra é um bem muito precioso. Então, se você não tiver um equilíbrio no convencional, você acaba contaminando esse solo, sua água, os seus produtos e muitas vezes quem for comprar. Então, assim, o abuso no convencional tem que ser maneirado, porque é caro fazer isso, tá? Você acabar usando produtos mais caros em maior quantidade e aí muitas vezes de forma indiscriminada. Isso é muito perigoso, né? E já no orgânico, o uso de químico existe, só que tem menor poder de contaminação, menor tempo de resíduos, ou seja, ele é metabolizado pela biologia da planta, da solo e da terra, sem deixar resquício, nenhum tipo de resíduo ali. Então você acaba diminuindo a contaminação. E isso acontece até mesmo no alimento que é colhido. Então, por exemplo, no orgânico, como se utiliza caldas naturais, né, produtos alternativos e produtos químicos de maior poder de contaminação, tá? Porque ele vai se degradar de forma mais lenta, o adubo, ele vai ser, como que falam? Uma forma mais simples, vai ser dissolvido, né? Ele não vai dissolver de forma rápida, ele vai dissolver mais lentamente, tá? Então nós usamos muitas rochas, pó de osso, compostagem, esterco e etc. Então, e outros componentes também, né? Trabalhamos muito com biofertilizantes. Então, trabalhamos desde a biologia, desde a parte química, em harmonia com todo o sistema, com a preocupação de manter tudo sem nenhum tipo de contaminação. Não estou falando que o convencional é o vilão. O que é o vilão nesse ponto do convencional são os excessos, tá? E tem uma diferença muito interessante que eu sempre falo. O convencional aceita tudo do orgânico, né? E o orgânico já não aceita, porque ele rege dentro da sua diretriz de conceito a manutenção do equilíbrio com o meio ambiente, com químicos sendo utilizados sim, só que com maior longevidade, ou seja, ele dura mais tempo para ser dissolvido ali no solo. Então você aplica um adubo permitido pelo orgânico, como por exemplo rochas, ele vai ser dissolvido de forma devagar. Não é uma coisa que vai desaparecer e logo em seguida ter que repor. Leva mais tempo para eu poder repor isso, tá? E usa mais coisas naturais de fácil acesso, de menor contaminação, tá? E eu vejo também muito no orgânico a possibilidade de ter um custo de produção um pouco menor, ok? Perto do convencional. Então, levando em consideração isso,
A química existe para os dois, só que são diferentes tipos de componentes químicos que são utilizados no manejo. Então isso tem que ficar muito claro, porque tem gente que acha que não vai nenhum químico. Não. Existem alguns componentes químicos que é permitido pelo orgânico, está previsto na legislação de produção orgânica, só que ele não é tão contaminante, não tem aquele poder de ficar permanecendo no solo por muito tempo, ou seja, agindo na contaminação cada vez maior e gradativa, e não se dissolve rápido. Ele não se dissolve rápido, né? Assim, ou melhor, ele se dissolve muito rápido. Então, facilmente, dentro do tempo da natureza, ele acaba sendo rápido, porque a natureza é lenta. O tempo de eu plantar e colher é muito diferente do que o tempo da planta de você cultivar a semente, começar a colheita e terminar a produção. Então, o tempo não é nosso. O tempo é da planta, é da natureza. Então, para ela, todos esses componentes que a gente joga no chão é de absorção rápido, mas o tempo é muito diferente do que o nosso. Nós, seres humanos, pela ansiedade, por querer produzir e colher rápido, para poder vender rápido, a gente às vezes esquece esse tempo. E na agricultura orgânica você tem que respeitar o tempo da planta, da natureza, da biologia, dos micro-organismos e do produto adubo químico, né, permitido pelo orgânico, claro, para ele ser dissolvido e deixar a planta absorver. Já no convencional, a gente consegue uma certa otimização, uma certa rapidez, só que não tanto, porque a mesma planta de um é a planta do outro. Então, a gente não está lidando com plantas diferentes, é só a forma de nutrir e de jogar um defensivo é diferente, né? Então, o convencional tem uma carga química maior, o orgânico também tem uma carga química, só que não é tão grande, respeita mais a natureza, ele tem faz a mesma parte, né? Tem a mesma participação, mesmos efeitos, só que é totalmente diferente. O conceito é muito diferente, né? Então, assim, não sei se você sabia disso, mas os dois usam componentes químicos, só que com formas e efeitos diferentes para cada um.